estava aqui agora no louvor, né, enquanto a gente estava cantando essa última música, eu estava pensando nessa letra que a gente acabou de cantar. Sobre quantas vezes a gente chega diante de Deus e a gente não tem mais nada. A gente já não tem mais nada que a gente possa fazer, a gente não tem mais recursos, a gente não tem mais nada que a gente possa correr atrás e fazer pelo nosso próprio braço. E a gente chega diante de Deus e tudo que nos resta é dizer, ó, Senhor, eu só tenho a Ti, a minha esperança é Tu. Eu não tenho mais nada para fazer. E eu estava pensando sobre as circunstâncias que nos levam a chegar a esse ponto. Porque para uma pessoa chegar ao ponto de dizer que não tem mais nada além de Deus, que não tem mais o que fazer, não tem mais recurso, é porque a coisa está, né, geralmente a coisa não está indo muito bem. Então eu queria falar com vocês sobre um trecho, uma história que Jesus contou, que explica o porquê que muitas vezes as coisas na nossa vida não vão bem. E eu te convido a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Anotei errado, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24. Nessa Bíblia aqui da igreja é a página 819. Quem pegou essa Bíblia aqui, ó, página 819. É uma parábola muito conhecida que Jesus falou durante o Sermão do Monte. Todo mundo aqui já conhece. Eu acredito que muitos já devem ter ouvido falar. Que é a parábola dos 2 alicerces. E fala assim, lá no versículo 24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Durante o ministério de Jesus, ele ensinou muitas coisas para as pessoas, né? E ele usava parábolas, que eram histórias ilustrativas, né? Eram histórias que explicavam verdades de Deus. E aqui ele usou uma dessas analogias falando sobre a construção de uma casa. E ele falou, então, que existia 2 tipos de pessoas. Primeiro, uma pessoa que construía uma casa em cima da areia e uma pessoa que construía uma casa em cima da rocha. E nos 2 casos, para as 2 casas acontecia a mesma coisa. Vinha a chuva, vinha a enchente, vinha o vento, né? As 2 casas passavam pelas mesmas circunstâncias, porém uma era destruída e a outra permanecia em pé. Aí eu convido vocês a pensar um pouco, o que faz a diferença numa construção desse tipo, dessa parábola? O que foi que fez a diferença? Será que foi o tipo de tijolo que ele usou? Será que foi o tipo de cimento? Será que foi o acabamento? Será que foi o forro? Será que foi a textura que ele fez na parede? O que fez diferença para sustentar uma casa e não sustentar a outra? O alicerce. O alicerce, que é algo tão óbvio para se construir uma casa, mas que nesse exemplo aqui a pessoa acabou ignorando completamente. Ela pensou no resto, ela pensou naquilo que ia ser visível, naquilo que ia aparecer por fora, naquilo que as pessoas iam enxergar, ela pensou naquilo que ia ficar mais bonito e não pensou no alicerce. Da mesma forma, a gente, como cristãos, a gente acaba fazendo isso. Muitas vezes a gente acaba se preocupando tanto com coisas supérfluas, tanto com coisas que não têm importância, e a gente acaba esquecendo do óbvio. A gente acaba deixando de lado aquilo que é o mais básico, aquilo que é o alicerce, que é a nossa fé em Cristo, e em tudo aquilo que Cristo representa para nós, tudo aquilo que Ele nos revela sobre Deus, né? Não é à toa que a gente vê um monte de igreja, com um monte de crente falando tudo que é coisa, cada um fala uma coisa, né? E as pessoas não chegam a entendimento nenhum, e uma igreja fala que a outra é do demônio, e a outra do demônio fala que a outra que é do demônio, né? Porque as pessoas pensam em tantas coisas supérfluas, em tantas coisas aparentes, se prendem na roupa, se prendem em coisas que as pessoas enxergam, e esquecem que Deus é aquele que sonda o coração de cada um.
E que Deus é aquele que sabe o que cada um crê e não crê, né? Mas nós vivemos nesse mundo. E esse mundo é assim. Esse mundo leva em conta o quê? O status, a aparência, aquilo que tu tem, o teu poder aquisitivo. Se tu chega num lugar com um baita de um carrão, as pessoas vão te tratar de uma forma diferente do que tu chegar com uma carroça, montado num cavalo. O mundo é assim, as pessoas dão bola para isso. Infelizmente, a gente tem isso incutido no nosso inconsciente, esse tipo de preconceito social. A gente carrega isso. E às vezes a gente se importa tanto com aquilo que as pessoas vão pensar, com aquilo que as pessoas vão falar de nós, ou com a forma que elas vão nos tratar, que a gente acaba se preocupando só com isso e acaba deixando de lado aquilo que Deus pensa a nosso respeito, aquilo que Deus sabe a nosso respeito. Eu convido vocês a ler um pouquinho antes disso que a gente leu agora. A gente leu no versículo 24, né? Agora eu convido vocês a ler o versículo 21. É Jesus falando no Sermão do Monte. Ele fala vários tópicos, né, várias coisas, e aqui foi logo antes da parábola dos 2 alicerces. E ele disse assim: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Que relação tem esse texto com essa parábola dos 2 alicerces? Jesus emendou uma coisa na outra. Ele falou isso: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Porque muitos vão dizer: ei, Jesus, eu expulsei demônios no teu nome, eu curei, eu fiz milagres no teu nome, como assim eu não vou entrar? E Jesus vai dizer: se afasta de mim vocês que só fazem o mal. E logo depois ele continuou falando: aquele que ouve a minha mensagem e pratica é como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a enchente, vem a tempestade e a casa permanece firme. Aquele que não ouve a minha mensagem é como alguém que constrói a sua casa sobre a areia. Vem o vento, vem a enchente, vem a tempestade e a casa fica destruída. Muitas vezes a gente acha que ouvir a mensagem de Deus e que obedecer a mensagem de Deus é simplesmente mostrar para os outros que eu sou de Deus. É aparentar que eu sou de Deus. É fazer coisas para que os outros não me critiquem e não tenham o que falar. Às vezes a gente acha que obedecer a Deus é cumprir uma lista de requisitos, né, em que eu vou cumprindo todos aqueles requisitos ali para poder chegar diante das pessoas e dizer: ó, viu, tu não tem o que falar de mim porque eu cumpri isso. E depois um dia eu vou chegar na frente de Deus, vou puxar essa lista do bolso, vou desenrolar ela com todas as coisas que eu já fiz, vou dizer: ó, Deus, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Agora eu posso entrar no céu. Abre a porta que eu vou entrar. Está aqui tudo que eu fiz. Eu mereço. Eu tenho como entrar. Eu fiz por onde? Mas a verdade é que ninguém vai ser salvo assim. Não são as nossas coisas, não são os nossos atos que nos garantem, que nos levam até Deus. Pelo contrário, foi Ele que veio até nós, foi Ele que nos amou primeiro, foi Ele que mandou Jesus morrer numa cruz há 2000 anos atrás. A gente nem tinha nascido ainda, a gente nem tinha pecado ainda. Então quem foi que tomou a iniciativa na nossa salvação? Foi o próprio Deus. Foi Ele que começou, foi Ele que veio atrás. Como é que é a parábola da ovelha perdida? Havia 100 ovelhas, uma se perdeu, foi para o meio do mato. E aí o que acontece depois? A ovelha fica andando para lá e para cá até que ela encontra o rebanho de volta? É isso? Não. O pastor deixa 99 no rebanho e vai em busca da ovelha perdida, busca aquela ovelha perdida e faz uma festa. E é assim que Deus fez com cada um de nós. Ele mandou Jesus até o mundo para morrer numa cruz pelos nossos pecados, para pagar pela nossa culpa, pelos nossos delitos, para nos revelar o verdadeiro amor de Deus e nos trazer de volta para Deus. E essa era a vontade de Deus, né? Então, à medida em que nós acreditamos nisso, que nós entendemos essa verdade que vem de Cristo,
de que Ele que nos resgatou, de que Ele é tudo para nós, de que nós vivemos com uma vida de gratidão a Ele, não fazendo coisas para provar, para comprar a nossa salvação, mas para dizer, eu entendo que Jesus me amou, eu entendo que o amor dele foi por mim, que o sacrifício dele foi por mim, e por causa disso eu retribuo, por causa disso eu tenho uma vida de gratidão, por causa disso eu abandono os meus pecados, eu vivo em direção a Cristo. Quando eu vivo assim, eu estou fazendo aquilo que Cristo quer, eu estou ouvindo os ensinamentos dele e seguindo, eu estou construindo a minha casa na rocha. Mas nem sempre é isso que acontece. A gente fala muito, quando a gente pensa em idolatria, a gente sempre pensa em igreja católica, né? Idolatria, a gente pensa na imagem, a gente pensa no santinho lá, aquele mundaréu de coisa que eles fazem, e fazem procissão, e cada dia tem um santo diferente, tem feriado religioso para o ano inteiro, né? Mas existe idolatria no meio evangélico também. Muitas vezes existe idolatria no nosso coração também. Porque por mais que a gente não tenha idolatria lá por aquele santinho de gesso, aquela coisinha lá que vai lá acender uma vela, às vezes a gente começa a acreditar mais na nossa própria capacidade. Eu começo a idolatrar a minha capacidade de falar, de persuadir. Eu começo a idolatrar a força do meu próprio braço, as coisas que eu posso conquistar sozinho, as coisas que eu posso correr atrás e garantir. Eu posso começar a pensar que a minha vida está bem hoje, que o meu relacionamento está bem, que o meu emprego está bem, que a minha família está bem, porque eu sou assim e eu consigo garantir as coisas. Eu tenho as coisas na minha mão, eu tenho o controle na minha mão. Isso é uma idolatria, porque eu não estou acreditando em Deus, eu não estou dando crédito a Ele, eu não estou reconhecendo a soberania de Deus e de que Ele está no controle de tudo. Não, eu estou acreditando que eu faço as coisas do meu jeito, e fazendo as coisas do meu jeito eu chego aonde eu quero. Mas quando eu faço isso, eu não estou mais ouvindo os ensinamentos de Cristo e seguindo os ensinamentos de Cristo. E quando eu idolatro a minha própria capacidade, a minha própria inteligência, os meus próprios meios, e eu começo a viver e colocar tudo isso em prática, eu começo a construir sobre a areia. Eu começo a construir algo que aparentemente é igual à casa da rocha. Ela vai ter a mesma parede, daqui a pouco até mais bonita, né? Daqui a pouco aquele emprego, aquele relacionamento, aquela coisa dos sonhos, né? E está ali construindo, está lindo, maravilhoso, está funcionando, está em pé, ainda está em pé, está garantido. As pessoas passam e olham e elas enxergam aquilo ali, tá tudo bem, está indo bem. Mas um dia a tempestade vem, um dia a chuva vem, a enchente vem. E é nessa hora que as coisas vão realmente ser testadas e provadas. E aquilo que é feito baseado em Deus permanece. Mas aquilo que é feito baseado na nossa própria vontade, baseado no nosso próprio querer, isso não se sustenta. Isso não resiste. Nós acreditamos em um Deus que é soberano. Em um Deus que veio na nossa direção, que Ele veio nos resgatar. Mas muitas pessoas pensam que a salvação também está na sua própria mão. Muitas igrejas por aí acreditam isso. Que a salvação ela é conquistada a unhas e dentes. Que eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que fazer, porque senão eu não vou conseguir ir para o céu, porque o céu é difícil de chegar. Afinal de contas, a estrada ela é estreita. A porta é estreita. O próprio Cristo falou isso, não foi? Aliás, tem um outro texto que eu gosto ainda mais, que é quando Jesus falou assim, é mais fácil um rico passar no fundo de uma agulha, mais fácil o camelo passar no fundo da agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. O rico passa, né? O camelo que não passa. E quando Jesus falou isso, que era mais fácil o camelo passar no fundo da agulha, do que o rico ir para o céu, os discípulos falaram assim, tá, Senhor, então quem é que vai para o céu? Eles pensaram, o rico ele não precisa roubar, ele não passa fome, ele não passa trabalho, ele tem tudo do bom e do melhor. Aparentemente ele não precisa pecar, ele já é rico, ele tem tudo. Então se esse cara não vai para o céu, quem é que vai? E Jesus disse, para o homem isso não é possível, mas para Deus não existe impossíveis.
Para Deus tudo é possível. Jesus estava falando que a nossa salvação, ela está na mão de Deus. Ela é obra de Deus na nossa vida. É um milagre. Jesus, ele curou muita gente. Jesus, ele libertou muita gente. Mas nas parábolas de Jesus, havia festa quando? Quando algo perdido era resgatado. Quando o pecador se arrependia. É nessas horas que havia festa no céu. Todas as parábolas de Jesus, elas eram assim. Jesus, ele fez vários milagres, mas a única coisa que faz o céu ter festa é quando uma pessoa se arrepende, é quando uma pessoa volta para Deus. Esse é o maior milagre que existe. Esse é o maior milagre que pode acontecer na nossa vida. É a gente se voltar para Deus. Porque todos nós somos seres humanos, falhos, pecadores. Nós temos uma natureza corrompida, uma natureza pecaminosa, que nos leva contra Deus o tempo inteiro. Nossos desejos são contrários à vontade de Deus, as nossas vontades são contrárias à vontade de Deus. Tudo que existe em nós é ruim. Mas Deus, ele é tão bom, ele é tão misericordioso que ele age dentro de nós o tempo inteiro. E agindo dentro de nós, ele nos convence a fazer coisas boas, a fazer coisas que pela nossa própria vontade a gente não faria. Coisas que naturalmente a gente não faria. Mas por causa da misericórdia de Deus, agindo dentro de nós, nos convencendo, nos conduzindo, nós podemos fazer o bem, nós podemos resistir às tentações, nós podemos amar o próximo, nós podemos até amar os nossos inimigos. Isso tudo é obra de Deus na nossa vida. Sem Ele, a gente não consegue nada. Mas muitos acham que só chegam diante de Deus porque são bons, porque conseguem. Eu cumpro a minha lista de requisitos, eu faço tudo direitinho, eu sigo as regras da igreja, eu sigo as regras do pastor, eu sigo as regras de não sei o quê. Então agora eu posso chegar diante de Deus e falar com Deus, eu chego com o peito estufado. E aí, Senhor, como é que estão? Vamos falar de igual para igual, porque eu não sou qualquer um. Eu não sou que nem aquele ali, sou mais eu. Tem gente que chega diante de Deus se achando no direito de estar ali diante de Deus. Mas não existe isso. Pensa só, Deus é o Criador dos céus e da terra, Criador de tudo que existe. E nós, seres humanos pequenos, como é que a gente pode chegar com orgulho diante de Deus? Imagina a reação de Deus olhando para nós. Sabe, imagina um adulto e aí chega uma criança, se achando assim, querendo botar a ordem, querendo, sabe? Deve ser 10 mil vezes pior, porque Deus é muito maior, a diferença é muito maior do que de um adulto para uma criança. É Deus e um ser humano. É criador e criatura. E ainda assim as pessoas acham que têm direito de chegar diante de Deus, acham que têm direito de ir para o céu, porque fazem isso ou aquilo outro. Mas à medida em que nós conhecemos a Cristo, que nós conhecemos o Evangelho, que nós entendemos a verdade que Cristo nos revela, nós entendemos que nós não temos motivo de orgulho. Nós não temos por que nos orgulharmos pelos nossos próprios atos. Porque tudo aquilo que a gente faz de bom, é Deus que faz em nós. Então a glória é dele. A glória não é nossa. Se a nossa natureza ela é ruim, ela é fraca, toda vez que a gente faz algo bom é porque Deus fez em nós, é porque Deus nos ajudou, é porque Deus nos convenceu. Então não tem como a gente se orgulhar. Não tem como a gente se inflar e olhar para o outro e falar, eu sou melhor do que tu. Não existe espaço para orgulho dentro do Evangelho. Não existe espaço para superioridade no Evangelho. Pelo oposto. Isso é coisa do mundo, isso é coisa de nazista, é coisa de fascista. Eles que se acham superiores por alguma coisa que eles têm que os outros não têm. Cristão não é assim, o cristão é o oposto. Eu sou um pecador como todos os outros, eu tenho que servir a todos os outros. Porque todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus, amados por Deus, tanto quanto eu. E Cristo morreu por todos os outros, assim como morreu por mim também. Cristo morreu, inclusive, por aquele meu inimigo. Cristo morreu, inclusive, por aquela pessoa que me fez mal. Cristo morreu, inclusive, por aquela pessoa que fala mal de mim. Aquela pessoa que me trapaceou, aquela pessoa que traiu a minha confiança. Então eu não tenho como me orgulhar, eu não tenho como me inflar, me achar superior aos outros, me achar mais digno do que os outros. O Evangelho não dá espaço para isso.
Mas existe tanta gente fazendo isso dentro da igreja. Tanta gente vivendo uma fé assim, se sentindo superior. Pessoas que vivem se comparando o tempo inteiro, que vão na igreja mais para olhar o outro do que olhar para Deus, né? Que vão mais para ficar se comparando e cuidando da vida dos outros, do que para ouvir a voz de Deus e cuidar da própria vida, e se deixar ser transformado, se deixar ser, deixar ter uma vida nova em Deus, né? Essas pessoas, elas mostram o quê? Elas mostram que a vida delas, a construção da vida delas, não está sobre a rocha, está sobre a areia. E que um dia, essa conta ela vai vir. Porque Deus, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus misericordioso. E Ele nos dá a oportunidade de se arrepender aqui nessa vida. Ninguém vai chegar lá diante de Deus e dizer assim: ah, Senhor, eu não tive chance. Ah, Senhor, eu nem imaginava. Ah, Senhor, mas... Não vai existir, porque Deus, Ele dá a chance para as pessoas. E às vezes, Ele faz isso deixando a consequência vir. Ele faz isso deixando aquela consequência das coisas erradas que a gente faz chegar, a conta chega. E os problemas vêm, e a gente se estressa, e a gente se escabela às vezes, por coisas que a gente plantou, e depois a gente começa a colher. E Deus permite que isso aconteça para nos dar tempo de se arrepender, para nos dar a oportunidade de dobrar os nossos joelhos, de tirar esse orgulho, né, jogar fora e dizer: ó, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu errei. Eu errei, é justo o que eu estou passando agora, porque eu errei, mas assim, tem misericórdia de mim, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Sem ti eu não sou nada. Mas enquanto a gente ficar ignorando isso, a gente continua construindo sobre a areia, a gente continua reconstruindo as coisas sobre a areia, esse ciclo vai se perpetuar. E assim acontece em algumas áreas da vida da gente, em que a gente não deixa Deus tratar, pessoas que a gente não quer perdoar, coisas na vida da gente que estão lá num quartinho escuro, onde Deus não entra, né? Como se Deus não soubesse das coisas, como se Deus não fosse Deus, né? Mas a gente não deixa, a gente não se dobra, a gente não deixa Deus trabalhar, a gente não faz aquilo que é certo, mesmo sabendo, mesmo tendo convicção. E nessas horas a gente vive num ciclo, nessas áreas a gente vive num ciclo, em que eu vou lá, eu tenho um problema com uma pessoa, eu não deixo Deus me tratar, eu sou orgulhoso, eu fico com aquilo ali, então depois eu já não convivo mais com aquela pessoa, e daqui a pouco eu já estou tendo o mesmo problema com outra lá no meu trabalho, e assim eu faço de novo, eu já não convivo mais com ela, eu ignoro ela, daqui a pouco eu estou tendo o mesmo problema com outra pessoa lá na igreja, aí eu troco de igreja, e daí lá na outra igreja a mesma coisa. E assim o ciclo vai se perpetuando. Eu tenho um problema num relacionamento, aí eu troco, aí no outro relacionamento eu tenho o mesmo problema, porque eu não permito que Deus me transforme, e eu fico achando que o problema é o outro, a culpa é do outro, onde se viu fazer uma coisa dessa? Mas na verdade eu tenho minha culpa, eu tenho o meu erro. Eu não quero enxergar, eu não quero reconhecer, eu não quero admitir que o problema está nas coisas que eu faço. Se eu confiasse mais em Deus, se eu descansasse mais em Deus, pensasse antes de agir, pensasse qual a melhor forma de agir, qual a melhor forma de fazer as coisas, de dizer as coisas, isso não aconteceria provavelmente. Se acontecesse, seria de outra forma, eu reagiria de outra forma, mas a gente fica tão cheio de si, se sentindo no direito de ferir o outro, se sentindo no direito de retribuir, pagar o mal com o mal, que a gente acaba vivendo esse ciclo e não percebe que os nossos problemas vivem nos perseguindo, porque a gente não se permite ser transmitido, a gente não é transformado, não deixa Deus nos transformar. Existe uma diferença muito grande entre conhecer a mensagem de Cristo e praticar essa mensagem de Cristo. A gente conhece o Evangelho. A gente vive numa sociedade em que o Evangelho é muito conhecido, é difundido, as pessoas comemoram a Páscoa, o Natal, até os ateus têm feriado nesse dia, as pessoas sabem do que se trata. A gente sabe que Jesus veio falar sobre amor, a gente sabe que Jesus veio morrer pelos outros e não por Ele mesmo. A gente sabe a importância de tudo isso, o tamanho de tudo isso.
Mas até que ponto a gente é praticante dessa verdade que o Evangelho nos traz? Até que ponto a gente não está preocupado apenas em cumprir um requisito? Eu vou na igreja, cheque. Eu ouço música gospel, cheque. Eu ajudei, eu dei o dízimo, cheque. Eu ajudei lá uma pessoa que estava necessitada, dei 1 quilo de alimento, cheque. Mais um requisito. Um dia eu vou chegar na frente de Jesus, eu vou dizer, Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e aí? Entro ou não entro? Estou dentro, né? O que ele vai me dizer? O povo judeu foi escolhido por Deus, né? O Antigo Testamento todo vai tratar disso. Deus escolheu o povo judeu para revelar a lei dele, foi através do povo judeu que veio Cristo, né? Eles são um povo escolhido de Deus, mas eles se sentiam tão privilegiados e tão especiais por serem escolhidos por Deus, que eles acabaram se afastando de Deus. Porque Deus, ele não é orgulhoso, como eu estava falando agora há pouco. Deus, ele não é orgulhoso, e para quem é de Deus não existe espaço para orgulho. Mas o povo se inflou tanto, se sentiu tanto, por serem escolhidos de Deus, que se afastaram de Deus. E Jesus, ele, num determinado momento, eu acho até que foi aqui perto desse Sermão do Monte aqui, ele estava falando para o povo, e ele cita uma passagem do profeta Isaías, que ele diz assim: esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo me adora da boca para fora. Eles estão com a adoração na ponta da língua, sabe de cor e salteado, mas o coração deles está longe de mim. Dentro do coração deles não existe nada para mim. Sabe o quanto isso é grave? Uma pessoa que aparentemente ela tem tudo de Deus, ela é uma pessoa impecável, ela tem uma conduta exemplar, ela faz tudo direitinho, mas o coração dela é frio, o coração dela é endurecido, ela não está nem aí. Ela não tem mais temor por Deus, ela faz tudo da boca para fora, ela faz tudo só porque os outros estão pensando naquilo que os outros vão dizer, pensando na avaliação dos outros e não pensando naquilo que Deus vai dizer, não pensando naquilo que Deus está vendo, não pensando se está agradando a Deus, mas apenas para agradar os homens. Isso é muito comum de acontecer. Isso é muito comum. Só que a nossa fé, a nossa caminhada com Cristo, ela não é algo que está no nosso controle. Diferente do que os religiosos fazem. Sabe quando uma pessoa ela está se escondendo? Existe uma coisa, todo mundo que se esconde tem um disfarce, né? Então a pessoa que ela esconde algo, às vezes ela representa algo muito mais perfeito do que alguém que não está escondendo nada. Deixa eu ver um exemplo. Por exemplo, um marido ou uma mulher, né, um namorado, alguém que está traindo, tende a ser muito mais carinhoso no casamento ou no relacionamento do que alguém que não é, que alguém que não está traindo. Porque ela pensa assim, poxa, eu tenho que disfarçar, então eu tenho que fingir que eu estou apaixonadão, tenho que fingir que eu estou, né, tenho que dar presentinho, tenho que falar toda hora, tenho que estar sempre demonstrando que eu estou afim, que está tudo bem, para a pessoa não desconfiar que eu estou traindo. Assim é o disfarce. Tu tenta compensar o mal que tu está fazendo, aparentando exatamente o oposto. E às vezes as pessoas fazem isso na fé, mascarando quem elas são diante de Deus. Então, diante de Deus eu sou um podre, diante de Deus eu sou um pecador, eu tenho uma vida toda torta, mas para as pessoas eu sou completamente diferente. Eu sou o oposto, eu saio caminhando como um vitorioso, né? Falando, dando bênção para as pessoas, ainda Deus te abençoe, meu irmão, né? Porque eu preciso aparentar para os outros algo que os outros, eu não quero que os outros descubram quem eu realmente sou. Mas a nossa caminhada com Deus, ela não é assim, ela não está na nossa mão. O que as pessoas vão pensar de nós, o que as pessoas vão enxergar em nós, não é algo que está no nosso controle. Porque Deus, quando Ele nos chama para servir a Ele, é para estar debaixo do controle dEle, e não para que Ele esteja debaixo do nosso controle. As coisas que Ele faz na nossa vida não estão na nossa mão, mas é o contrário. Tudo está na mão dEle.
As coisas que acontecem conosco, na nossa vida, é porque Ele quer, é porque Ele permite, é porque Ele deixa. Na soberania dEle, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe aonde as coisas vão chegar, Ele sabe qual é o propósito de tudo. Mas a gente precisa crer. E não é fácil crer. Sabe por quê? Porque hoje em dia existe um conceito aí fora de que o crente ele tem que ter uma vida vitoriosa. O crente ele tem que ser um super-homem, uma super-mulher, ele tem que ser um ser humano especial, elevado. Algo diferente do que existe fora da igreja. Né? Não é à toa que existem propagandas aí, né? Ah, eu sou empresário, eu sou rico, eu tenho 3 carros na garagem, eu sou a igreja tal. Né? É essa a imagem que se tem. Que o crente é uma pessoa sobrenatural. Né? Mas a verdade que a gente encontra na palavra não é essa. É que Deus ele chama quem? Os fracos desse mundo. Para mostrar o quê? Para mostrar que Ele que é Deus. Que Ele que é a nossa força. Ele chama os mais inteligentes, Ele chama os sábios? Não, Ele chama os loucos. Para mostrar que Ele é Deus. Para mostrar que é Ele que é a sabedoria. É dele que vem a sabedoria. Né? Ele chama pessoas como eu e você. Ele chama pessoas imperfeitas, pessoas que têm problemas, pessoas que precisam melhorar, pessoas que às vezes vão ter que errar para aprender, porque são tão, né, a gente é tão burrinho que só de ver os outros a gente não vai aprender. A gente vai ter que botar a mãozinha, levar choque para entender. Ai, não posso, não dá. Né? Ele sabe, Ele nos chamou, Ele nos conhece muito bem. Então por que a gente precisa se esconder? Por que a gente precisa aparentar aquilo que a gente não é? As pessoas elas fazem isso quando elas não confiam em Deus, quando elas não conseguem acreditar que Deus nos ama mesmo nós sendo quem nós somos. O Felipe agora durante o louvor ele falou sobre graça, né? A gente cantou uma música que falava: a tua graça nos basta, né? E a verdade é que todos nós somos pecadores, como eu falei aquela hora, todos nós temos uma natureza ruim, uma natureza pecaminosa, e Deus ele age em nós o tempo inteiro. Deus ele age em nós, nos convencendo a fazer coisas boas, e é isso que a gente chama de graça, é a graça de Deus vindo em nós, nos alcançando, nos cobrindo, e nos levando a fazer coisas boas, nos levando a fazer o bem para o próximo, a fazer a vontade de Deus, a vir para a igreja, a servir os nossos irmãos, servir as pessoas na rua, fazer a vontade de Deus, enfim. Essa é a graça de Deus. Só que muitas vezes as pessoas não conseguem acreditar nisso. Elas não conseguem acreditar que Deus ama pessoas tão ruins assim como nós, como seres humanos normais, né? Não pode ser verdade. Eu acho que Deus só ama os bons. Acho que Deus só ama aqueles que são um pouquinho mais diferenciados. Então, como eu sei que eu não sou, como eu sei que eu não sou desse tipo diferenciado, eu tenho que fingir que eu sou. Pelo menos para os outros pensar que eu estou no meio deles. Né? Tem gente que pensa assim. Tem gente que vive o evangelho assim. Uma vida de aparência. Uma vida de hipocrisia, de religiosidade. E o coração está longe de Deus. Tem versículo na ponta da língua. A língua afiada para criticar os outros. Sabe falar de cor e salteado, um monte de passagem bíblica. Sabe criticar a pregação dos outros e tudo mais. Mas é incapaz de olhar para si mesmo e de reconhecer: eu sou pecador. Eu só estou aqui pela misericórdia de Deus. E eu vou continuar aqui só pela misericórdia de Deus. Porque não existe nada de sobrenatural para que uma pessoa saia dessa condição de onde vocês estão aí no banco e venha aqui onde eu estou. Não existe nada, nenhum milagre, não sou mais pecador, não tenho mais problema nenhum, vivo uma vida de paz, elevada, estou num outro nível espiritual, então agora eu vou pregar. Não é assim. Não é assim, eu sou igualzinho vocês. O calo aperta. E às vezes a gente passa por cada sufoco, por cada aperto, cada circunstância, que parece que Deus não vai agir, parece que Deus vai nos deixar na mão, sabe? Dá vontade de meter os pés pelas mãos e fazer tudo do nosso jeito, e tentar dar o nosso jeito, e fazer um monte de besteira. Assim como todo mundo passa. Mas Deus, Ele é um Deus fiel. E da mesma forma
que Ele insiste em qualquer pecador, Ele insiste também em mim, Ele insiste também em você. Porque o Evangelho não se trata sobre quem nós somos apenas, mas se trata sobre quem é aquele que nos chamou. A gente vive tão focado, a gente dedica tanto da nossa atenção em nós mesmos, a gente dedica tanto da nossa atenção naquilo que a gente faz, que a gente esquece de olhar para Deus, que a gente esquece de olhar para quem Ele é, tudo que Ele já fez e tudo que Ele vai fazer na nossa vida. Pensa um pouquinho comigo. Deus é o Criador de tudo. Então, não existia nada e Deus já existia. Aí, num belo dia, Deus chegou e falou assim, que haja luz. E a luz começou a existir. Ou seja, antes mesmo de existir a luz, Ele já inventou o comando de voz. Né? Ele falou, haja luz, e a luz começou a existir. Aí que haja separação entre as águas. Que haja separação entre terra e água, que haja animais no mar, que hajam plantas, que deem sementes, que deem frutos. E Ele foi criando tudo com o poder da sua própria palavra, com o poder da sua voz. E Ele foi criando até o ponto que Ele falou, façamos o homem do pó da terra, né? E que o homem tem autoridade sobre os animais, que Ele tem autoridade sobre tudo. Deus, Ele foi criando tudo com o poder da sua própria voz. Então Deus, Ele existia antes de todas as coisas existirem, e do nada, num belo momento, não existia dia ainda, né? Num dado tempo, Ele decidiu criar as coisas e Ele começou uma história, que veio com a criação, veio com Adão, depois outras pessoas vieram, Noé, depois veio Abraão, todo o pessoal, Moisés, chegou em nós hoje, mas a gente sabe que a história não acaba aqui, a história ainda vai continuar, e essa história tem um desfecho, de qual toda essa história tem um autor que começou tudo dizendo, haja luz. Ele é o autor de toda a história. Tudo está no controle dele. Não é à toa que Jesus deu tanta ênfase ao poder da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é o autor da própria história. Tudo que Ele fala acontece. Ele está no controle de tudo, Ele é soberano. Jesus falou, quando Satanás veio tentar Jesus, veio falar assim, tá, tu não é o Filho de Deus? Por que não transforma essas pedras em pão? O que Jesus falou? Ah, boa ideia, vou abrir uma padaria. Eu estava num deserto, devia ter um monte de pedra. Né? O que Ele falou? Nem só do pão viverá o homem, mas da palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, a gente vive da palavra que sai da boca de Deus. A gente depende da palavra que sai da boca de Deus. Deus disse haja luz, e por isso a luz existe até hoje. Se Ele decidisse falar, tá, que se destrua a luz, ia ficar tudo escuro aqui agora. Ninguém mais ia enxergar nada. Nada, nem os bichos, ninguém ia enxergar nada. Bom, quem enxerga no escuro, os bichos que enxergam no escuro, daqui a pouco iam enxergar, né? Mas nós não. Por quê? Porque Ele tem tudo, Ele tem controle de tudo. Tudo na ponta da língua. Só que esse Deus, do lado de fora da história, ao autor de toda a história, num determinado momento, Ele decidiu interagir com as pessoas do lado de dentro da história. E Ele começou a falar com as pessoas. Ele falou com Noé, Ele falou com Abraão, Ele fez promessas para Abraão, Ele falou com Moisés, Ele falou com várias pessoas, e a gente vê isso no decorrer do Antigo Testamento. O Deus do lado de fora da história interagindo com a sua própria história. Até o momento em que Deus decidiu entrar na sua própria história. Então veio Jesus ao mundo. E aí Jesus, vivendo aqui na terra, falando com pessoas como nós, com as criaturas, Ele sendo Criador, se fez parte da sua própria criação, para nos mostrar quem Ele é, para nos mostrar o amor dEle, para nos revelar o caráter dEle, a misericórdia dEle, a bondade dEle, para nos trazer esperança, para nos mostrar que nós podemos enxergar para Ele, olhar para Ele e enxergar o lado de fora dessa história.
Isso nos traz esperança do quê? A nossa vida não está na nossa mão, mas nós fazemos parte de algo muito maior do que nós. As coisas não têm o nosso controle, mas elas têm o controle de Deus, que é muito melhor do que o nosso controle. Sabe por que a gente muitas vezes acaba edificando a nossa vida sobre a areia? Porque a gente não confia nas palavras de Deus. Porque a gente não confia no poder de Deus, a gente não confia nos ensinamentos de Jesus, a gente acha que não vai dar certo se eu fizer isso, eu vou ter que dar o meu jeito, eu vou ter que fazer as coisas do meu próprio jeito. Acho que se eu seguir aquilo ali que a Bíblia fala, não vai dar bem assim, eu vou ter que fazer da minha forma. Daí a gente começa a construir sobre a areia. Daí a gente começa a fazer as coisas do nosso próprio jeito. E daqui a pouco a conta chega, a consequência chega. Afinal de contas, a gente estava indo contra o autor da história, o autor de tudo, o criador de tudo. Eu sei que eu já dei bastante exemplo, mas é um exemplo bem bizarro. Mas imagina só, devo tomar essa água aqui. Todo mundo sabe que existe algo que nos prende no chão, né? É a gravidade, né? E aí se eu, um belo dia, eu decidi servir o copo assim, eu vou pegar a jarra de água e ficar assim. Vai dar certo? Não vai. Porque eu estou indo contra o quê? Eu estou indo contra uma lei natural, que é a lei da gravidade. Todo mundo sabe que não vai funcionar. Mas sabe quando a gente está edificando nossa vida sobre a areia? A gente está tentando servir a água assim no copo. Sabe quando tu está desobedecendo à vontade de Deus? Tu está tentando servir a água assim, ó. Não vai dar, filho, tu sabe. Não existe bênção no adultério, não existe bênção na fornicação, não existe bênção no roubo. Não adianta tentar servir a água aqui. Tu sabe. Tu conhece a verdade. É óbvio. É o fundamento. Não adianta se todo o resto estiver bonitinho, tiver com as janelinhas bonitinhas, pintadinha, com a porta, né? Não importa se tiver um monte de quadro pendurado, se tiver cortina, se tiver em cima da areia, tá em cima da areia, cara, vai dar errado. Vai dar errado, a conta vai chegar. Tomara a Deus que chegue enquanto ainda há tempo de se arrepender. E pior é se vem a morte antes e tu nem tem tempo de se arrepender. Nem tem tempo de reconhecer que está errado. Sabe? Deus ele é bom demais. Mas a gente não pode confundir a bondade dele com burrice. Não sei se já aconteceu contigo, de tu tentar ser bom para uma pessoa. Às vezes acontece. Aí tu é bom para a pessoa, e tu está vendo que a pessoa ela é complicada, mas não, eu não vou pagar o mal com o mal, eu vou ser bom. Deus me ensina a ser bom, eu vou ser bom. E tu vai lá e tu não paga o mal com o mal, tu faz uma coisa boa para a pessoa. Aí ela te tira para burro, e começa a fazer de novo, e várias vezes, como se tu nem tivesse percebido, como se tu fosse um tapado, né? E ela faz, e tu fica assim, não vou poder fazer do mesmo jeito, ela vai ter que entender que eu já percebi, mas que eu só não quis revidar. Aí tu tem que mudar a tua estratégia. Pois é, Deus é a mesma coisa. A gente faz as coisas erradas e pensa assim, não veio nada, não aconteceu nada, então sei lá, Deus é meio burro, Deus ele deixa, ele não vê, né? E Deus muda de estratégia, não, então agora a conta vai chegar, agora as coisas vão acontecer. Agora as consequências dos erros vão vir e ele vai aprender, sabe? Deus ele faz isso com a gente, ele nos ensina de várias maneiras, da maneira que der. Deus ele é criativo, né? Criativo inclusive na hora de nos corrigir, inclusive na hora de nos ensinar. Então ele não vai nos poupar de falar a verdade. Por mais que seja dolorido, por mais que seja muitas vezes contrário àquilo que a gente quer ouvir, mas ele vai falar. Houve um momento na história de Israel em que o povo já estava dividido em dois países, que era o país de Judá e a Samaria, não me lembro, essa Samaria, e o povo já tinha abandonado completamente a Deus. Eles estavam servindo outros deuses. E aí existia um homem que Deus usou como profeta, que era Jeremias.
E Jeremias começou a anunciar e falar sobre Jesus, falar sobre Deus. E falar o seguinte, vocês devem se voltar para Deus, porque senão vai vir a consequência. Deus vai vir, vai destruir essas cidades de vocês, vocês vão perder tudo, vocês vão ver o que é abandonar a Deus. Porque Deus já havia prometido lá na época de Moisés, que se o povo seguisse a Deus, Deus iria abençoar. Mas se o povo abandonasse a Deus, Deus não iria abençoar, Deus ia deixar as coisas acontecer, né? Então Jeremias estava anunciando isso. Se vocês me abandonarem, se vocês abandonarem a Deus, a coisa vai ficar preta. Vai vir um povo de fora, vai vir, vai destruir tudo, vai destruir inclusive o templo, que vocês vivem falando coisa aqui do templo. Só que o que aconteceu? Existia Jeremias falando isso, mas existia muitos outros que se levantavam em nome de Deus para dizer, não vai dar nada, não, é assim mesmo. Tu pode adorar Deus e adorar outros deuses, não tem problema nenhum. A vida é assim. As pessoas são assim. Não faz mal, tudo bem. Tu é só um ser humano. Tudo bem abrir a concessão ali. Tudo bem fazer aquilo desse jeito. Não vai dar nada. Quem é que o povo ouviu? Quem é que o povo ouviu? Os falsos profetas. O povo não se arrependeu. Eles não deram ouvido para aquilo que Jeremias estava falando. Só que tudo que Jeremias falou aconteceu. Veio o povo, né, da Babilônia, o exército da Babilônia, e destruiu tudo. Porque eles abandonaram a Deus. Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente está vivendo uma vida em pecado, deixando a ansiedade falar mais alto, deixando os problemas falarem mais alto do que a nossa fé. E vem aquela pessoa de Deus e fala, cara, confia em Deus, eu sei que é difícil, eu sei que tu não quer ouvir isso, mas tu tem que confiar em Deus. É o que te resta, tu não entregou tua vida para Deus, tua vida não está na mão dele, então confia nele. Mas daí vem aquele outro, não, é assim mesmo, tem que dar teu jeito, vai lá, não, isso aí, cara, vai lá, faz assim, faz assado, eu também fiz. E a gente ouve quem? Quem é que nos agrada mais? É por isso que a estrada é estreita. É por isso que a porta é estreita. É muito mais fácil ouvir aquilo que nos convém. É muito mais fácil ouvir aquilo que agrada os nossos ouvidos. Mas a verdade, é só a verdade que nos liberta. Aliás, é só a verdade que nos santifica. Jesus falou lá em João, eu até anotei. Cadê? Jesus falou em João 17:17, ele falou assim durante a oração dele no Getsêmani. Ele falou assim, Pai, santifica os teus filhos na verdade. A tua palavra é a verdade. O próprio Cristo falou isso. Não existe santificação na mentira. Não existe santificação no engano. Não existe liberdade na mentira, não existe liberdade no engano. A gente pode mascarar tudo, a gente pode fazer a casa mais bonita, a gente pode fazer uma mansão, mas se estiver na base errada, está na base errada. Eu posso fazer tudo aqui na igreja, mas não adianta, se eu chegar lá na frente de Deus, de Cristo, e Ele olhar para mim e dizer, eu não te conheço, tu só faz o que é mal, não vai adiantar de nada. Eu não posso simplesmente ser um ouvinte da mensagem, eu tenho que ser um praticante da mensagem. Quero ler com vocês em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Página 1067 dessa Bíblia aqui. Fala assim, vocês encontraram? Tá, se alguém não encontrou, presta atenção aqui então. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência.
O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Se alguém põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Tu tem sido abençoado em tudo que tu faz? Todas as áreas da tua vida têm sido abençoadas? É difícil, né? Geralmente tem uma área da nossa vida que não está indo bem. Geralmente tem alguma coisa na vida da gente que não parece que não está sendo abençoada. Será que não é porque nessa área da nossa vida, quando o calo aperta, a gente esquece do Evangelho? Quando o problema vem, a gente não confia em Deus e a gente toma as nossas próprias medidas, as nossas próprias decisões e faz do nosso próprio jeito? É tempo de refletir. É tempo de pensar. E eu quero fazer você pensar hoje sobre o que você está edificando, sobre o que você está edificando a tua vida, na rocha ou na areia. Será que você está se importando mais com o que os outros estão vendo ou com aquilo que Deus está vendo? Será que você está se importando mais com a religiosidade ou em ter realmente um coração quebrantado, um coração convertido a Deus? Será que você está ouvindo pessoas que falam aquilo que tu quer ouvir? Pessoas que falam aquilo que convém? Ou será que você está ouvindo aquilo que vem de Deus e que às vezes vem contra aquilo que a gente quer? Às vezes vem nos confrontar, às vezes vem falar aquilo que a gente não quer ouvir. É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Então convido vocês para ficar em pé e a gente falar com Deus.